do Senhor Jesus repousa sobre cada um de vós nesta manhã. Amém. Para nós é uma imensa alegria mesmo poder despertar no grande dia do Senhor, para estarmos na tua santa casa de oração, louvando a Ele e bendizendo o seu nome. Nesta manhã todos sejam bem-vindos, aqueles que já chegaram, né? E que esse bem-vindo também estenda a outras pessoas que ainda não chegaram, que eles possam estar ou se arrumando ou já vindo, e que Deus os traga na companhia dos seus santos anjos. Nesse momento nós vamos começar os louvores, mas antes disso, para que nós possamos nos sentir felizes na casa do Senhor, vamos fazer uma oração pela nossa irmã Eliane, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Grandioso Deus que está no céu, aqui está, Senhor, por teus filhos, abençoa grandemente e poderosamente a vida de cada um. Nos cobre, Senhor Deus, com paz, com saúde, com misericórdia, traz aqueles teus filhos também, que estão se arrumando para vir à tua casa, Senhor Deus. Bota eles debaixo do teu amparo, da tua proteção. Quero também te pedir, Senhor Deus, que a nossa igreja hoje está orando pelos alquimistas, que o Senhor Deus esteja e permaneça com cada um deles, Senhor Deus, porque se eles têm, Senhor Deus, essa dificuldade, essa sabedoria, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Que Cristo permaneça com ele, conosco também. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. É Jesus o Salvador. Louvemos ao Senhor.
Deus, nosso Deus. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é nos dado para nos ensinar, para nos corrigir, mas também para nos lembrar de coisas que muitas vezes naquele momento a gente pode de repente esquecer, mas que a gente já leu, já estudou. O Espírito Santo ele é para fazer isso. Esse louvor que ele vai fazer agora, nós vamos entoar, ele fala sobre isso. O Espírito Santo vem para nos animar, para nos santificar, para nos separar das coisas deste mundo. E que nós possamos, irmãos, estar dispostos. Eu comentando ontem com alguns irmãos, nós precisamos estar dispostos a dizer: Senhor, independente de onde eu esteja errando, que o Senhor me repreende imediatamente quando eu estiver falhando. Mas a gente muitas vezes não tem coragem de fazer uma oração como essa, porque não queremos muitas vezes ser repreendidos pelo Espírito Santo, ou ser ensinado por Ele. Porque quando você é ensinado verdadeiramente pelo Espírito Santo, dificilmente a gente vai estar constantemente em erro ou acomodado por Ele, né? Nós possamos fazer esse louvor nesse momento. Queremos dar um louvor. Esse louvor seja feito pelo Espírito Santo do Senhor e com consciência em nossa alma. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Nós possamos estar conectados com Ele, adorando em espírito e em verdade. Nós possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente aberta para receber todas as mensagens, todos os louvores, entoar louvores ao nosso Deus.
Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pelo teu plano de redenção, teu plano
relacionamento íntimo contigo, Pai. Pai, Senhor, que teu Espírito Santo possa nos dar, Senhor Deus, essa compreensão a cada amanhecer, que temos que ter esse encontro pessoal contigo, temos que ter esse relacionamento íntimo contigo, Pai, porque através desse relacionamento, Senhor Deus, que nós podemos ter uma vida em santidade a ti. Ó Pai, que teu Espírito Santo possa nos dar sempre compreensão, Pai, do que é verdadeiramente servir. Que nós possamos, Senhor Deus, em nossas orações a cada dia, Senhor Deus, podermos te pedir, Senhor Deus, um coração novo, Senhor Deus, um coração reto em ti. Senhor, essa é a minha oração. Desde já te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Informativo Mundial das Missões. O missionário irritado. O sul-coreano Philip desembarcou em Atlanta, nos Estados Unidos, para uma missão urbana de 3 meses. Durante a semana, ele deveria trabalhar com refugiados e aos sábados ensinar a Bíblia na escola sabatina. Philip chegou com um grupo de outros coreanos para servirem como missionários nesses 3 meses. Sua dona de casa era Samuel, um rapaz que pensava muito para responder e de fala bem devagar. Isso irritava Philip, que não falava nada, mas demonstrava insatisfação em suas atitudes. Certa vez, Samuel estragou uma frigideira da casa, apesar dos alertas de Philip. Isso deixou Philip ainda mais irritado. Samuel também demonstrava irritação, e depois de um mês de missão, eles praticamente não se falavam mais. Então, certo dia, Samuel sugeriu que eles orassem antes de saírem para atender os refugiados. Samuel orou assim: Senhor, me ajude a não odiar o Philip. E isso irritou ainda mais Philip. Entretanto, faltando um mês para o fim da viagem missionária, algo mudou no relacionamento de Philip e Samuel. Eles voltavam de carro de um dia exaustivo de trabalho, quando de repente Philip dormiu no volante. O carro colidiu de frente com o caminhão. O carro ficou destruído, mas eles saíram ilesos. Philip e Samuel perceberam o milagre e oraram de joelhos agradecendo a Deus pela vida. Philip percebeu que estava deixando o inimigo tirar sua concentração na missão por causa de coisas irrelevantes. O restante da viagem missionária foi gloriosa e Philip e Samuel oraram juntos todos os dias. Quando Philip voltou para a Coreia do Sul, testemunhou sobre a viagem destacando o que Jesus fez e não o que ele havia feito. Philip deixou um recado para nós. Deus me usou, uma pessoa fraca e orgulhosa, mas Ele me usou. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir um centro de treinamento para jovens na Coreia do Sul. Sejamos liberais. Jesus.
Jesus Cristo nos amou. Por isso que Ele deu a sua vida por nós. O meu coração batia forte, como diz, é o fim. Eu sei que está me perdido, não parece mais mim, sem ter pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo, é assim, não temas, estou contigo, sou teu amigo, vou te fazer feliz. Oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho de Deus, oh Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho de Deus, oh Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho de Deus, oh Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me Nesse momento a gente vai recapitular a lição da sabatina dessa semana. Eu faço uma pergunta a cada um de nós. O que é pior? É não ler a Bíblia? É ter a Bíblia e não ler? Ou é ter a Bíblia, ler e não entender? O que é para nós? Nós vamos estudar no meu modo, ao olhar o pior das três, é nós lermos e não entendermos. Porque muitas das vezes a pessoa não pode ler por circunstâncias, não vai conhecer, mas aquele que lê e não entende, aí fica ruim. Então, acho que o pior é a gente ler e não entender. Nesse momento é porque nós nos dividimos em classes, para recapitularmos a lição da escola sabatina. A irmã Fernanda vai ficar com as crianças. Muito bem, os demais vão nos dividir aqui em grupos. Eu sei que os jovens vão ficar. Não, né? Então vamos dividir aqui nesse momento. Profecia
começar, né, nós temos mais uma semana de estudo. E nessa semana de estudo que vem, vai falar sobre o livro das profecias que contém o livro de Gênesis, certo? Então, estude a lição dessa semana, para que você entenda, né, lembre e entenda o que Deus tem nos revelado. Você pode dizer o livro de Gênesis, profecias, estude a lição, para que no sábado nós possamos recapitular, tá certo? Que Deus abençoe assim nós oramos ao nosso Deus. Amado Deus e querido Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor age com misericórdia sobre cada um de nós, com juízo, porque o Senhor se agrada dessas coisas, Senhor Deus, se agrada de nós conhecermos a Ti. Nós louvamos o Senhor Deus porque tem deixado as Tuas profecias para que assim, aquele que queira conhecer a Ti, Senhor Deus, conhecer as Tuas palavras, possam chegar aqui e assim, abrir os olhos para as Suas verdades. Obrigado, Senhor Deus. Neste momento nós pedimos que o Deus Santo e Espírito, Senhor Deus, derrame sobre cada um de nós, de maneira que nós nos buscamos, Senhor Deus. Por favor, que o Senhor nos prepare, para que assim nós possamos nos preparar espiritualmente para receber Deus como Espírito Santo. Que o teu santo amor seja por cada um de nós, que a tua paz receba sobre cada um de nós, Senhor Deus, para que nós possamos nos humilhar diante de ti e assim nós vamos receber o poder do teu Santo Espírito diante da tua presença. Nós pedimos tranquilamente, Senhor Deus, nos prepara para que assim nós não venhamos ser pessoas despreparadas, para que nós não venhamos ficar por aí. Eu te peço, Senhor Deus, olhe para cada um de nós, perdoe nossos erros diante de tua presença, nos conserta, Senhor Deus, nos mostra os nossos erros, Senhor Deus, diante de ti, para que assim nós olhando para os nossos pecados, nós vamos deixá-los e assim permanecer em ti, Senhor Deus. Nós te pedimos esta mensagem, te mandamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado a todos. Então, nesse momento, vamos dar início a um momento lá em família, com fruto de oração. Então, nessa semana, quer convidar a família escolhida, a família da irmã Maria. Né? Bom dia a todos. Feliz sábado. Está aqui a família, ou parte dela. A família que a igreja passou a semana inteira orando por eles. A família do Senhor Daniel. Convido a igreja mais uma vez a estarmos fazendo mais uma oração pela família do nosso irmão Daniel. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas do céu na vida da família do nosso irmão, da nossa irmã Maria e dos seus filhos. Te pedimos, ó Deus, que continue com eles, que seja, Senhor, parte visível na vida deles, na vida dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Que as outras pessoas vejam Cristo através das atitudes, do vestir, do andar e do falar dessa família. Senhor, te pedimos que eles possam ter encontro diariamente contigo, que eles possam ter o desejo de estudar a tua Santa Escritura todos os dias, principalmente nas primeiras horas do dia. Pai, nós te pedimos, derrama bênção sobre a vida deles, que Deus seja o provedor de todas as suas necessidades, que o Divino Espírito Santo esteja com ele dia após dia, que eles possam sentir o desejo de nunca se afastar da presença de Deus, de estar todos os cultos, Senhor, na tua presença, de sentir, Senhor, a alegria de estar na casa do Senhor, de servir, ó Deus, e não aos homens, que eles possam estudar todos os dias. É isso que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A próxima família, fruto de oração, escolhida pelo Espírito Santo de Deus, é a família da nossa irmã Elisângela. Então, a gente já tinha programado uma visita a essa família. Eu gostaria de convidar
irmã. Então, eu gostaria de convidar aqui a irmã Eliane Couto, que já estava programada fazer essa visita junto com a gente, né? Para representar a nossa irmã Elisângela e família. Então, que a nossa igreja possa estar orando por aqueles que estão distanciados e também visitando. Todos os sábados, você pode perceber, hoje mesmo, quando cheguei à igreja, eu percebi que um irmão que sempre veio não estava, mandei mensagem para ele, para se tinha acontecido alguma coisa. Então, que nós possamos ter essa mente aberta para estar prestando atenção, como o irmão Genesi anda muito com o irmão Damião, ele percebeu que ele não veio hoje, que ele possa estar procurando saber, o irmão Elias, o irmão Guilherme. Então, cada um de nós, a perceber que um irmão que sempre senta ao nosso lado não veio, mas espere 2, 3, 4, 10 semanas ou ter esse distanciamento total com a gente na primeira semana, mande uma mensagem ou ainda mesmo no sábado, durante o culto. Ô irmão, eu senti na sua falta, percebi que o senhor veio hoje, aconteceu alguma coisa, eu posso ajudar, para que diminua essa distância, porque se a gente tirar uma brasa do meio da fogueira, o que vai acontecer? Ela vai se apagar. Então, que nós mesmos, não precisa ninguém estar mandando, pedindo, convidando, a gente mesmo percebe e vá visitar, a gente possa estar sempre visitando uns outros. Amém? Então, convido a igreja a estarmos fazendo a oração para a família da nossa irmã Elisângela, uma das pioneiras nessa igreja que está um pouco distante da obra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por a vida da nossa irmã Elisângela, por a vida do seu esposo, filhas, que pediram, Senhor, que o Senhor vá diante de nós, planeando todos os caminhos tortuosos, que o Senhor abençoe aquele lar, abençoe a nossa irmã, qual nós já estamos orando por ela há alguns dias, sei que muitos dos nossos irmãos estão sentindo falta. Hoje proclamamos uma visita a ela, mas o Espírito Santo de Deus colocou como fruto de oração da igreja, que cada membro dessa igreja possa estar se colocando de joelho e orando não só pela irmã Elisângela, mas por outros que não vieram hoje e não estão vindo, para que Deus reavive, que Deus possa preencher esse vazio, esse sentimento que não sabemos o que está passando na cabeça de cada um desses irmãos, mas que nós possamos, Senhor, te clamar para, nessa hora, abençoar cada família, Senhor, mesmo aqueles que não estão aqui, mesmo aqueles que não vieram à tua casa. Te pedimos que abençoe a família da nossa irmã Elisângela, toda a sua família. Te pedimos, Senhor, reaviva-nos, nos dá mais amor, mais comunhão, Senhor. Que nós possamos estar sempre conectados como família, juntos. Quando um sentir uma dor, o outro também venha sentir essa mesma dor. Assim como era em Atos dos Apóstolos. Que essa igreja tenha esse cuidado, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo. Que essas são as obras do Espírito Santo. Então nós te pedimos, seja, Senhor, o companheiro daquela família, seja o primeiro encontro deles todos os dias, Senhor, e de todas as famílias dessa igreja, dessa cidade, Senhor, do mundo. Abençoa, porque a tua palavra diz que benditos seriam todas as famílias da terra através do teu servo Abraão. Então nós cremos dessa forma, nós absorvemos, nós recebemos para o nosso lar, para o lar da nossa família e dos nossos irmãos, essa palavra de abençoados. Então abençoa, Senhor, todos os lares, todas as famílias, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, como temos o fruto de oração da família, nós também temos um momento de pedidos e agradecimento ao nosso Deus. Lembrando os irmãos, essa caixinha ela sempre fica ali na mesinha à disposição, sempre que os irmãos sentirem a necessidade de estar colocando diante de Deus, entregando a Ele, né? Cada petição, cada oração, que os irmãos façam
seus bilhetes, seus papéis e deposite aqui dentro, porque a cada sábado tem esse momento de podermos estar trazendo cada pedido, também cada agradecimento colocando no altar de Deus. Amém? Então, que os irmãos façam, entregue a Deus tudo aquilo que você não pode fazer com a sua força humana, tenha certeza que Deus, Ele pode fazer. Amém? Então, nesse momento, vamos fazer uma oração também por cada pedido e cada agradecimento. Oremos. Santo, Santo Deus e amado Pai, Deus que habita nos mais altos céus, queremos neste momento, Paizinho, colocar diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor Deus, cada petição feita, Senhor Deus, cada pedido de oração. Também aqueles que foram citados logo há pouco, Pai, na escola sabatina, Senhor. Tu és o Deus onisciente, Deus conhecedor de todas as coisas. Então, Senhor, queremos Te entregar cada pedido de oração feito, Senhor Deus. E também, Paizinho, te dizer que o Senhor faça prover tudo conforme a Tua vontade, Senhor Deus, não a nossa, porque muitas vezes nos conduz o pecado, Senhor Deus. Mas Tu és o Deus conhecedor de tudo. Quais as petições estamos te pedindo? Senhor, queremos também, Senhor Deus, entregar os nossos agradecimentos também. Porque assim como temos tanto a te pedir, Senhor Deus, temos também, Senhor Deus, o coração de gratidão a Ti, Senhor Deus. Porque reconhecemos, Senhor Deus, que tudo o que temos é porque o Senhor nos abençoou e nos concedeu. Então queremos Te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer principalmente pelo dom da vida, Senhor Deus, a cada amanhecer. Te agradecer pela saúde, pela família, pelo sustento. Te agradecer por tudo que o Senhor vem sempre provendo em nossa vida, Senhor Deus. Te agradecer pelo Teu Santo Espírito Santo em nossa vida, Senhor Deus. Porque é graças a Ele, Senhor Deus, que aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus. Porque Ele está sempre a nos incomodar, Senhor Deus, e a nos direcionar sempre nos Teus caminhos. Pai, não permite, Senhor Deus, que esse combustível ele venha cessar, venha se acabar em nossas vidas, mas que a cada dia, Senhor Deus, a nossa lâmpada possa brilhar mais e mais, Senhor, nos Teus caminhos. Pai, esse é o meu pedido e a minha oração, Senhor Deus, de agradecimento a Ti. Que o Senhor receba em nome de Jesus. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado,
Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Senhor, nós somos gratos por fazer parte dessa igreja. Somos gratos, Senhor Deus, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que se comunica conosco. Senhor, nessa manhã, queremos te pedir a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para transformar, Deus, o nosso ser, quem a gente é, da maneira pela qual não vivemos mais a nossa vida, mas a vida de Deus. Obrigado, Senhor, nos aceita, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor, quero entregar tudo em mim de coração, esse é o meu louvor, minha gratidão, quero ofertar e recorrer a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover bênçãos em mim. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as provisões que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, por todos os dízimos e ofertas trazidos à casa do tesouro. Abençoa, Senhor, todos os dizimistas e ofertantes. Abençoa também aqueles que não puderam dizimar ou ofertar. Que o Senhor possa colocar um coração abençoador, abrir portas de emprego, dar trabalho, Senhor, que o Senhor possa ser o provedor de todas as nossas necessidades e que nós possamos ter um coração grato por tudo que Deus tem dado a cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Gostaria, antes de darmos início às palavras do nosso Deus, cantarmos juntos. Vou tocar agora, Carol, esse hino. Nós conhecemos o hino do nosso cenário adventista, já que vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos cantar desse Espírito, né, que desceu do céu. Em reverência ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Beleza? O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar
Querido Deus amado, estamos diante do Senhor, ó Deus, possamos reconhecer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Os olhos da fé possam ser abertos, ó Deus, vamos enxergar que os santos anjos estão presentes, principalmente o nosso Deus, e podemos, ó Deus, possamos dar a atenção à tua palavra, ser nossos ouvidos abertos e atentos para você falar aqui nesse lugar. Pai amado, porventura tiver alguém com sono aqui, cansado, fatigado ao longo da semana, e que o seu Espírito possa dar poder para que essa pessoa possa, ó Deus, despertar. Queremos, ó Deus, pedir esse especial sobre a tua palavra, que vai ser aberta nesse momento. Deus do Espírito, que inspirou os profetas a escrever, com o seu mesmo Espírito, para nos dar entendimento dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos. Um pouquinho vamos mais, tá bom? Gostaria de agradecer ao senhor Hans pelo convite, né? Era para mim estar aqui sábado passado, mas por alguns motivos, né? Teve uma reunião em Caruaru, desculpa. Anterior, né? Anterior, sábado passado, na verdade. Sábado passado você irmão Elias, que esteve lá trazendo uma mensagem lá na cidade de Itaíba, né? Nós vamos também falar para o nosso Deus neste momento, queridos. A mensagem foi tirada desse livro, A Revolução do Espírito, né? Quando eu vi um sermão do pastor Josué Alves no YouTube falando sobre esse livro, eu queria esse livro. Eu não tinha esse livro, eu queria esse livro. E eu fiz a compra na Casa do Comunicador Brasileiro, e quando eu comecei a ler esse livro é impressionante. Abre mais a sua visão sobre o Espírito Santo. Quem abre sobre o Espírito Santo? O sermão dessa manhã é um sermão mais doutrinário, tá bom? É um doutrinário, para que a gente possa aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. João 10:10. Vamos abrir as Bíblias. Isso, João 10, espera. Diz assim a palavra do nosso Deus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebam claramente, queridos, que nosso Senhor Jesus Cristo não quer que aqui na terra a gente viva apenas um rascunho de vida. Ele quer que a gente viva uma vida abundante. Né? Mas o que significa ter uma vida abundante? Como é que é? Será que é ter riquezas, ter bens materiais, ter riqueza familiar? Será que é somente isso? Se resume a isso? Ou será que é outro tipo de abundância de vida que Deus quer dar para nós? Eu creio que isso se estende. Não é somente, né, para a nossa vida financeira ou algo tipo, mas é para uma vida abundante com Cristo. Capítulo 7 desse livro fala sobre o nome de Jesus. E ele começa contando um testemunho sobre um irmão da igreja. Ele fala assim, olha, aqui fala que os irmãos dessa igreja estavam em uma reunião da comissão da igreja, quando alguém apresentou uma carta urgente. Estavam na comissão da igreja, juntamente com o pastor, e alguém trouxe uma carta e apresentou essa carta. A carta era de um dos membros da igreja, que se convenceu de que a igreja adventista era Babilônia, e exigia que seu nome fosse removido dos registros da igreja. Depois de ler esse trecho da carta, todos ficaram atônitos ali, né? Todos os irmãos, né? Alguns começaram a chorar. Nossa, esse irmão, justamente esse irmão, né? Era um irmão influente na igreja, pregava bem, né? Mas por que isso? É um irmão fiel, cauteloso,
sozinho, desde a esposa de uma coluna desse irmão. Os irmãos da igreja sabiam que ele estava frequentando algumas reuniões fora da igreja, né? E eram como, essas reuniões, né, eram como vendendo para a alma. Depois de investigar um pouco, perceberam não estrago. Nosso irmão, nosso amigo, foi a primeira vítima. Alguns irmãos estavam se reunindo por fora da igreja, alguns irmãos dissidentes, né, com novas teorias ali para a igreja, e aquele irmão estava frequentando essas reuniões religiosas. E chegou à conclusão, né, que essa igreja não era mais a igreja verdadeira. De repente, em meio àquele tumulto da igreja, os irmãos chorando, o irmão falou assim: eu me prontifico a visitá-lo, disse Mike. Mike era o líder do ministério pessoal da igreja. O estranho, eles perceberam que o estranho foi o irmão Mike ter dito aquilo com um sorriso no rosto. É como se nada tivesse acontecido, né? O irmão Mike não estava triste por aquele irmão ter saído, mas ele falou: eu me prontifico, eu vou visitar esse irmão, né? Vou visitar. E ele visitou. Mike visitou o irmão solitário, confuso, todos os dias, por 6 semanas. Por 6 semanas, Mike visitou aquele irmão todos os dias. Ele passava entre 45 minutos a 3 horas com esse irmão, na parte da tarde ou à noite. E ele pediu para que aquele irmão dissidente falasse, né, quais os gostos dele sobre a igreja. Ele começou a conversar, essa tal da luta que você, né, conheceu. E aos poucos, sempre gentil, cauteloso, o Mike começou a apresentar a palavra do Senhor para aquele irmão novamente. Olha, irmão, é assim, foi explicando a ele, né? E depois orava com ele, pelo crescimento dele na igreja. Seu testemunho em favor de outros, sua saúde e vida, fez uma sólida amizade com o Mike, né? Então aquele irmão, né, que o Glória queria sair da igreja, esse irmão que tinha pessoal da igreja, Mike, foi visitar todos os dias, irmãos. Não foi uma vez na semana que Mike foi visitar, foi todos os dias, durante um mês e 15 dias ali, mais ou menos. E em sábado de manhã, os irmãos estavam na igreja, e o pastor ali fala que nunca vai se esquecer. Enquanto, pessoal, aqui ó, enquanto fazíamos o costumeiro, não é uma vez ou outra, mas o costumeiro culto de oração, momento de oração, às 7 horas na igreja, em uma das salas da igreja, Mike entrou com o irmão confuso ali, né, lado a lado, e Mike disse: louvado seja o Senhor. Esse nosso irmão estava confuso, voltou para a igreja. Amém, querido? Eu tenho que prestar atenção a uma coisa. O irmão Mike visitou esse irmão dissidente, estava querendo se afastar da igreja todos os dias. Todos os dias. Outra coisa que me impressionou com Elias, nessa parte, foi que os irmãos dessa igreja tinham um momento de oração 7 horas no sábado. Ou seja, irmão Elias, se eles estavam às 7 horas da manhã, isso significa que ele já ficava para o culto. Eu nunca vi isso aqui em nenhuma igreja. Muito pelo contrário. Às vezes 8 horas, 8h30, 8h45, nem a perto da igreja dá. Não falo dessa igreja, falo de outras, né, que a gente passa por aí e a gente vê isso. Né? Irmãos que chegam atrasados, com essa batinha do culto, mas essa igreja aqui, o culto começava às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã. E aqui fala, você pode exclamar: nossa, visitar o irmão todo dia, por 6 semanas. Aí ele fala que com essa dedicação e intensidade, tudo pode mudar na igreja. Eu vi alguém falando aqui hoje de manhã sobre algum irmão que faltar, a gente tem que mandar mensagem logo. Falta um irmão hoje na igreja, já chega em casa, alguém tem que estar só por isso. Irmão, você veio hoje, está em algum lugar, viajou, procura esse tempo do irmão. E se você pensar isso, você está certo. Esse não foi apenas um caso isolado da bondade do irmão Mike. Ele tem sido assim já faz algum tempo. Desde que Jesus assumiu o lugar central em seu coração. Em seu coração. E aqui fala também que em certas ocasiões
Quando alguns casamentos na igreja começavam a ir, né, ruim ali, ter problemas, certa ocasião a esposa deixou o esposo, e esse homem chegou até o irmão Maio e disse: Maio, então minha esposa abandonou, cara, eu estou sozinho. Maio convidou esse irmão para morar na casa dele. Isso aí foi, eu falo o seguinte: sai para minha casa. Ela abandonou, ficou sem casa, para minha casa. E foi para a casa dele. O que aconteceu? O outro irmão também se separou na igreja. Maio convidou para ir para a casa dele. De repente eram quatro homens rolando na casa de Maio. Maio teve que sair da casa dele e alugar um lugar para ele ficar, porque ele estava dando apoio, né? Apoio e conversando com os irmãos, com aqueles homens que tinham se separado das esposas. E foi conversando com eles ali, dando apoio. De repente ele começou a orar mais, a perceber ali onde era o rio, a falha. Em oração ali, todos os dias, começaram cada um voltando para as suas esposas e saindo da casa de Maio. Irmãos, você acredita que o Espírito Santo vivia e atuava na vida desse homem, sim ou não? O que você pensa que é necessário para uma vida como essa? O que você acha que é necessário para ter uma vida igual a de Maio? Paulo nos dá a resposta em Colossenses 1:7. Diz Colossenses 1, verso 27, aos quais Deus lhes dá a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Atenção, querido, eu vou dar para você nessa manhã. Não precisa me responder a pergunta retórica, tá bom? Se eu perguntasse para a igreja essa manhã, quantos de vocês aqui presentes têm em sua vida o Espírito Santo de Deus? Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Não é algo que você fala, é algo que você vive. E olha, quando eu olho a história da Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo, eu vejo que aquele homem era um homem que não vivia a vida dele. Porque muitas vezes ele disse que ele não vivia, mas quem vivia era Cristo. Né? Outra vez ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é morrer. Alguém para dizer uma coisa dessa situação é alguém que não vive para si mesmo. É alguém que vive para quem? Eu vou dizer uma coisa essa manhã para vocês. Para o Espírito Santo poder viver em nossa vida, a maneira pela qual a gente diz: olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, é quando você mais não vive a sua vida, mas vive Cristo viva em você. Cristo vive em você. No livro Profetas Reis, a transformação do caráter é um testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz uma nova vida, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Nossa! O homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Essa vida abundante, Jesus prometeu em João 10:10, não é nada mais, nada menos do que Jesus em você, por meio do Espírito Santo. Quando Cristo prometeu o Espírito Santo aos discípulos, Jesus estava dando a si mesmo o intermédio do Consolador. E por isso convia que ele partisse
Ao ele partir, deixou o Espírito Santo para que pense junto de nós. Paulo diz, Paulo 8:9, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo no íntimo dos profetas do Antigo Testamento, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. A seguir diz: se porém Cristo está em vós, o Espírito é vida. Era o Espírito de Cristo no íntimo dos profetas do Antigo Testamento que os leva a profetizar acerca da graça a vós outros destinados. O Espírito de Cristo é o Espírito que emana de Cristo, ou é o Espírito Santo? Isaías profetizou sobre o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, da sabedoria, fortaleza. O Espírito é mencionado em Isaías 11, verso 2. Isaías 11, verso 2. Pessoal, Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Só nesse verso, o Espírito é mencionado 7 vezes nessa passagem. No texto original, no livro do Apocalipse, 7 Espíritos são mencionados com referência ao Cordeiro que foi morto. Irmãos, Cristo era tão cheio do Espírito Santo que os dois eram como um só. E o mesmo Deus, embora fossem pessoas distintas. Cristo era tão cheio do Espírito que é como se ele fosse o Espírito mesmo. A gente estuda sobre a Trindade e nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus, Jesus, era tão cheio do Espírito que era como ele mesmo ali fosse o próprio Espírito. Irmãos, unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua direção e à sua graça, é concedido o Espírito Santo. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebem. Essa bênção prometida renovada pela fé traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo a riqueza da graça de Cristo. E Ele está pronto a suprir toda pessoa segundo a sua capacidade para receber. Eu fico olhando para o nosso irmão Mike. Um homem cheio do Espírito Santo que não vivia a sua vida, mas vivia a vida de Deus dele. É porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo só se recebe uma vez? Será que uma vez ser batizado pelo Espírito? E assim até a volta de Jesus? Será que é assim? A salvação é algo que você experimenta apenas uma vez na vida. Assim como também a salvação. Quando os cristãos dizem fui salvo no dia tal, e tal, estão apenas se referindo à sua primeira aceitação de Jesus quando você se batizou. Aí eu fui salvo, então nós somos salvos 3 vezes. 3 vezes. Quando nos batizamos, eu fui salvo. Hoje eu estou sendo salvo. Eu estou salvo. Hoje eu estou salvo. E depois eu serei, quando Cristo voltar, salvo. Devemos morrer diariamente para o eu. Romanos 6:11. Romanos 15:31. Se devemos morrer diariamente para o pecado, isso só pode significar que ressuscitamos diariamente para a nova vida. Não é apenas uma vez que você recebe o Espírito Santo e agora você está. Tem gente que pensa que igual oração. Vou passar o dia todo orando. Passar o dia todo orando ali e vai ter poder agora para uma semana. É uma semana. Não é assim. É todos os dias. Não recebemos o Espírito uma vez só na vida, mas cada dia, tão frequentemente, tantas vezes, quando ativos o coração para recebê-lo. Não aguardamos até experimentar o sobrenatural, algum choque elétrico, algum calor interno.
Igual alguém está difícil. Mas o Espírito Santo quando eu tenho, quando eu sinto algo, experimento algo. Não é assim. Não é assim, queridos. O Espírito Santo, quando vive em você, está em você, é quando você se torna uma nova pessoa. É quando você é uma irmã diferente na igreja. É quando você trata os irmãos de forma cordial. Né? É quando você está dentro da igreja de Deus, mas não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa que machuca os outros. O Espírito Santo vive em você quando você tem paciência, quando tem calmaria, porque todo espírito diferente disso não procede de quem? De Deus, e não é o Espírito Santo. Você pode ser quem você for. Você pode pregar, você pode fazer o que for na igreja. Pode ser um irmão de oração, pode ser irmão de profecia, todos os livros terão mais. Mas se você não mostrar isso na sua vida, nos seus atos, me desculpe, você pode conhecer de tudo. Menos de Deus e menos do Espírito Santo. Você está entendendo? Como é que é isso? Então, e como é que esse Espírito pode vir na minha vida? Vem pela fé. Sem fé. Tem fé em buscar. O problema de muitos é desejar o dom do Espírito Santo, né? Antes de ter o Espírito Santo na vida. Como você quer ter amor pelo próximo? Quer esse dom? Se você nem pediu para que o Espírito Santo vivesse em você, porque o problema é esse. Desejam as manifestações do Espírito, o poder, os milagres, a atuação sobrenatural de Deus, mas não tem tanta certeza de que desejam o Espírito, a menos que ele se manifeste com alarde. Desejam os dons, mas não o doador. E aqui diz o significado de Cristo em nós. A irmã White declara: oremos para que as poderosas energias do Espírito Santo, com todo o seu poder vivificador, restaurador e transformador, possam atuar como uma corrente elétrica sobre o coração atacado de paralisia, fazendo com que cada nervo estremeça com nova vida, restaurando o homem todo de seu ser terreno, sensual e morto, para o de perfeita saúde espiritual. Vocês percebem aí? E a irmã pede para o Espírito de Deus toque em nós de forma tal que nos levante dessa mornidão espiritual que muitas vezes nós vivemos, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de dar estudo bíblico. Então ela pede, ela ora para que esse Espírito possa, com uma corrente elétrica, chocar o nosso coração, para que a gente possa despertar a igreja. Vocês pensam que é brincadeira? Esses dias, uma da igreja, batizada há um ano, eu acho, atuando como asa na igreja, e ela chegou e foi lá em casa falar com a minha esposa. E ela chegou e falou assim: irmã, eu vim me despedir, porque eu vou sair da igreja. Eu contou umas coisas lá, ninguém magoou ela, ninguém fez nada com ela. Apesar de chegou e disse que esse caso de Espírito na vida da igreja e tal, o irmão, não ia mais para a igreja, porque ela não foi tradicional, ou sei lá, que é o que dizia ali. Mas ele deixou claro que ia sair da igreja. E depois mandou uma mensagem para da igreja: irmão, estou saindo, agradecer a todo mundo e tal, e saúde do grupo. Sabe o que é que leva uma pessoa a fazer isso? Ninguém machucou, ninguém maltratou, não fez nada com ela. O que leva uma pessoa a fazer isso? Aí você me pergunta: quantos estudos bíblicos essa irmã estava dando? Essa irmã estava de criar imperativo de quê? A igreja. O irmão pastor Mauro disse esse dia, estava lá em janeiro. Esse irmão do mar. Quem não dá estudo bíblico
morre espiritualmente. Morre espiritualmente. Se você está dentro da igreja e não se envolver com nada dentro da igreja, você morre espiritual. Aí tem gente que não conhece, que muitas vezes assim, vai ter um evento, a gente tem que ir para o evento, para a gente se fortalecer mais espiritualmente, buscar lá. Não. É para isso que você ir para um evento, para você se mexer mais em Deus e despertar. É preciso um evento. Me desculpe, mas é mais simples do que isso. É mais simples. Não estou falando de outros eventos. É ótimo para que os irmãos vivem. Isso é ótimo. Mas ele vai para o evento, sei lá, vai se lutar com Deus e que vai se voltar mais avivado, etc e tal. Irmão, você passou tantos meses sem buscar o Espírito Santo, é isso? Você vai ter que buscar lá, vai estar lá o Espírito Santo, é? Eu creio que não. Quer dizer, vai estar, né? Vai estar ali com os irmãos. Mas também tem que buscar a nossa casa. Ela fala, quando ela falou aqui, restaurando o homem todo e seu estado terreno, sensual e morto. Isso quer dizer que essas três coisas é que muitas vezes vivem nos atrapalhando em conhecer a Deus. Restaurar terreno, você não vive para Deus. O irmão lá, o apóstolo Paulo, vive para Deus. E muitos irmãos estão se preocupando apenas com essa terra. Quantos aqui estão preocupados com a igreja? Quantos aqui estão preocupados com a igreja? Meu Deus, a igreja tem que trabalhar mais, tem que visitar os irmãos da gente, o jeito pessoal tem que agir. Quantos tem essa preocupação? Nossa, irmão não está no bem, irmão, também 2 semanas faltou. Quanto essa preocupação com a igreja de Deus? Vou terminar aqui no fotográfico, para ir para o gerenciamento hoje lá. Logo depois visitas, são missionários. Eu vou mexer com o pessoal lá. Se eu fizer a pergunta de quantos do lixo do bíblico lá na igreja que está aí, eu não quero nem me ouvir. Porque uma igreja, irmãos, uma igreja que não trabalha, que não se preocupa com a salvação, que não se preocupa com o evangelho, que vai evangelizar as pessoas, é uma igreja morta, espiritual. Aí se pergunta, por que você não sai da igreja? Por quê? É porque muitas vezes não tem vida espiritual. Não estamos experimentando esse espírito na prática. Nossa! Quando você prega, traz uma mensagem, quando você canta, quando você louva, quando você está ali, né? Deus agindo em você, é tão bom isso. Mas quando você começa apenas agora a se preocupar com a sua própria vida, como trabalho com outras coisas, está errado. Sabe por quê? Se você deixar para buscar a Deus somente na igreja, você está morto. É três cultos, né? Sábado, domingo, quarta-feira. E tem irmãos que não só disso. Em casa, no estudo de lição, não faz o culto familiar. Tem uma igreja acordando, faz o culto aí com a filhinha dele, né? Todas as manhãs, todos os dias ali está em comunhão com Deus. Isso é extraordinário. Irmãos, ao pecado, você poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade. A malviria, não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu pelo Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Quem disse isso? O livro O Desenho das Nações, na página 671. Então, Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Eu pergunto a você essa manhã em nome de Jesus: quantas vezes você tem buscado
o Espírito Santo na sua vida. Às vezes nós oramos, quando vamos fazer as orações, nem falamos dele. Não, de Deus, meu Deus, faça isso, faça aquilo. Mas tem funções que não é de Deus. A função é do Espírito Santo. Embora sejam três em. Mas tem coisas que só vêm do Espírito Santo de Deus na vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para quê? Três coisas convencer: o pecado, a justiça e do juízo. Eu vou falar para você nessa manhã aqui. A gente só pode viver a vida como mais que seguida, a ponto de ser uma pessoa paciente, a ponto de ser uma pessoa que compreender. Não quero compreender, eu quero tentar entender você. E agir com o espírito de mansidão e humildade. Tentar entender o irmão não veio para a igreja, não se afastou. O irmão fez isso, estava falando de plano e tal. E você na casa desse irmão conversar com ele. É melhor do que ficar sabendo por outras pessoas. Eu passei um tempo na igreja, irmão está em Itaíba. Eu sou uma pessoa, vou falar para vocês. Eu tenho um temperamento um pouco forte. Temperamento colérico. Ou me dizem que eu sou assim, né? Fazer o quê? E eu fui diretor da igreja de Itaíba, eu fui diretor, eu cheguei em Itaíba em 2016, 2017. E sou assim agora, eu também como assim com o Jorge. E um tempo atrás eu recebi umas críticas, 2 críticas da igreja. E alguns irmãos, na verdade. Fiquei sabendo por outras pessoas. Há um irmão na época que estava liderando a igreja, né? Chegou para mim e falou para mim: irmão Gilmar, me fala com o irmão, a gente estava no teatro e tal. É o seguinte, você está sabendo que agora vai ter reunião de comissão e tal, para escolher os cargos, etc. E o irmão sabe que o irmão é um candidato para liderar a igreja, etc. Só que o seguinte, irmão, o irmão tem um temperamento muito forte. E eu fiquei sabendo que alguns irmãos da igreja que vieram falar comigo. Não foi eu nem foi eu que falar de você. Nós falamos de vocês para mim. O irmão é duro nas palavras. Tudo bem que o irmão prega, né, bem, etc. Mas tem coisa que o irmão tem que ter amor na palavra. O irmão tem que ter amor quando falar com o irmão, quando for repreender o irmão. O irmão tem que ter amor nas suas palavras, comunicar amor. O irmão às vezes vai falar uma coisa para o irmão, ou falar algo bonito, uma repreensão, o irmão fala que tivesse ódio no coração na palavra. E dá a entender, é isso. O irmão às vezes fala, nem percebe. Ele falou para mim, o irmão fala isso, nem percebe. O irmão falou assim. Eu digo, irmão, se esses irmãos foi falar com você, Deus tem que falar comigo, você vai para mim falar, é o seguinte, disse aquele outro, eu poderia assim, saber o que era. Eu vou contar para vocês, irmãos, ano passado, eu fui evangelista da minha igreja, eu fui para a reunião de evangelistas. Fui para essa reunião de evangelistas só, pastor estava lá, pastor presidente, tudinho, só a gente. E eu peguei aquilo, sabe, como uma repreensão para a minha igreja. Eu disse, nossa, pastor, esse irmão está assim, está ameaçado, eu tenho que despertar, ele está instruído, tem que pegar, tem que fazer isso. E quando eu cheguei dessa reunião, foi de Belém de Maria, eu fui pregar no sábado. Eu preparei o slide para pregação, fui pregar. E eu preguei nesse dia, realmente eu confesso, que eu estava um pouco, como é que se fala? Alterado. Um pouco, eu nem entendi essa palavra. Né? Alguém falou aí mais alguma coisa? Oi? Não sei, não sei se é bem isso, mas eu estava falando uma palavra que era verdade, tudo ali que eu estava falando, só que nas minhas palavras, eu não tivesse comunicado amor para com eles. Eu sabia, e quando eu cheguei aqui lá na reunião, eu vim já para. Aí falei, né? Irmão, você perguntar aqui quantos eu não estudo? Quantos eu não estudo? Eu falei, bem assim, bem. A gente está estudo bíblico, mas tem que fazer isso, fazer aquilo, e isso, eu falei, bem assim, sabe? Bem. Oi?
não sei se era isso, mas eu cheguei e falei dos valdenses, falei de muitos personagens da Bíblia que pregaram o evangelho, que era ativo na igreja, etc e tal, e querem que deveria ser assim também. A minha irmã, eu peguei a irmã ainda fazer evangelismo agora, né? Semana Santa. Vai evangelismo, todo mundo vai ter que bíblico. Eu falei assim. E vamos contar as missionárias, irmão, né? As duas bíblicas. Quando acabar o culto aqui, a gente vai fazer as duplas. E acabou, né? Foi missionário, etc. E no outro dia, para convidar os irmãos, sair para convidando os irmãos, né? Os irmãos não, os vizinhos para a Semana Santa. No outro dia eu cheguei na igreja, domingo de manhã, não tinha ninguém. Esperei 10, 20 minutos, chegou uma irmã. Chegou uma irmã, depois chegou outra irmã. Duas. Já tinha comprado os convites ali para entregar. E a irmã parou e disse: irmã, é o seguinte, vou falar uma coisa. O irmão ontem estava muito alterado na fala. Isso era falando com mansidão. Estava muito alterado na fala. E o que estava falando lá na frente, isso era verdade, tudo é verdade, a palavra de Deus. Não foi sua. Só que o modo que você comunicou a palavra foi um modo errado. Como os irmãos se sentiram quando você falou aqui? Quem que dá ajuda? Que se fez essa porta da igreja, o povo decide que falou na rua. E de fato é isso. De fato é isso. Pede para fechar a porta da igreja, a igreja vai ser fechada agora, ninguém vai mais para a igreja. Quantos na rua não que falta? Pergunta. Eu estou certo nas questões. Mas o modo que você falou foi que não tinha amor nas palavras. Aí eu parei e fiquei pensando. Minha irmã, a senhora está certa. Tem um verso bíblico agora que me recordo, diz assim: apacentai o rebanho de Deus, não por força, mas por amor. E eu me deu um compromisso, então eu falo assim: vamos cancelar. Vamos cancelar o evangelismo. E vamos fazer apenas a Semana Santa de São Paulo, um fim de semana, certo? E eu falei assim: eu nunca mais. Falei assim para a irmã: eu nunca mais cobro a igreja para dar luxo do bíblico. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe. Quem é que não sabe? Tem que dar estudo bíblico, tem que evangelizar, quem é que não sabe, não? E a gente está lá, todos sabem, a gente está nas reuniões, mais reuniões, dizendo: irmãos, vamos dar estudo bíblico, irmão, não é assim, irmão, a gente se cansa. A gente se cansa de isso. Então a gente veio para a igreja hoje, muitas vezes apática, sem se interessar por dar estudo bíblico, e eu vou ter que estar lá, cobrando os irmãos para dar estudo bíblico. É chato. Ah, mas tem que ser pessoal, tem que ensinar os irmãos a dar estudo bíblico. Eu não vou fazer isso. Eu tenho uma coisa, às vezes, da igreja. O cara não pode fazer. Eu vou obrigar. E eu que vou obrigar, eu vou dar estudo bíblico. Não é eu que vou obrigar o irmão a respeito de como se veste ou não se veste. E como. Irmãos, nós estamos aqui juntos para pegar o Deus de Deus, para levar a palavra de Deus de forma coerente, tranquila. Muitas coisas é verdade. Só que eu passo uma coisa aqui, os irmãos aqui sabem se vão aderir ou não. Os irmãos sabem que está errado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu não vou aplicar. Tem como? Não tem como. Então, assim, a Bíblia, no livro de Finais, fala que quando o irmão se converter, muitas coisas caem. Então, se tu não se veste bem, então se tu não come bem, ou uma outra coisa, quando tu se converter, essas coisas vão cair. É claro e evidente que é mais cobrado quando eu estou aqui à frente, quando eu estou em cargo de liderança. Isso sim é que deve ser realmente levantar os conformes. Agora, nunca mais eu faço um sermão ou uma palavra que seja na Bíblia dessa forma. E aí eu entendi depois,
E foi por causa dessa pregação que eu vi lá então falar com ele. Né? Eu era um ancião na época, falava com um ancião. Mas não veio falar comigo. Né? Então isso é chato. Então você ficar sabendo por meio de outras pessoas, que outros vão falar com você, vão mostrar uma tudo sua, vai ficar um pouco triste, eu confesso. Mas irmão, por que você não quer falar comigo? Aí ficou tranquilo, eu deixei quieto, está tranquilo. Na igreja agora, confesso, em algumas questões fui impossível em algumas questões. Quando eu falei para o irmão, não, foi impossível, eu conheço isso. Né? Mas a partir de agora, estou na igreja. Realmente, para cumprir o que Cristo prometeu, sou ancião, vou ser cobrado por isso. Sim, tem que levar a mensagem, sim. A advertência que eu tenho que levar para os irmãos, eu tenho que levar. A única coisa que eu não posso fazer é mudar você. O homem vai você, eu vou mudar você. Eu não irei mudar você. Não irei. Irmãos, então, por que eu estou falando isso? Sabe por quê? É porque muitas vezes tem compreensão errada do Espírito Santo de Deus. Tem compreensão errada do Espírito. E em algumas ocasiões específicas, muitas vezes, a gente age na carne, mas não falo aí, no eu. Mas quando eu dou a evidência do Espírito de Deus na minha vida, eu sou uma pessoa de fé diferente. Sou uma pessoa diferente. Sou uma pessoa que age diferente. Né? O apóstolo Paulo se colocou muitas vezes na Bíblia como Salvador. Atos 27 diz isso. E ele fala: olha, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, a qual ele é meu e eu sou dele, veio me visitar. Ele disse que ninguém vai morrer. Então permaneça no barco. A palavra nesse momento de Paulo é salvação. Quem permanece no barco, você seria salvo. Quem não, morreria. É isso? É isso. Então, como ele era e tudo, relata desse Espírito de Deus que era com ele. E, mais uma vez, a sua vida em nós, por meio do Espírito, é que tornará possível a vitória sobre o pecado. Então, quando devemos viver na vida de Cristo em nós conseguiremos vencer. Nós teremos uma pessoa diferente da igreja. E aqui fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra, porque Paulo, porque morreres e a vossa vida está ocultada juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar por ocasião da segunda vida, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí ele fala: vai para Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, mais uma vez, Deus veio para nos dar vida em abundância. Mas essa vida é uma vida que só consegue se viver na plenitude do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais os seus desejos são ocultados, a sua velha vida é ocultada, e você agora passa a viver uma nova vida em Cristo. Eu digo para você, irmão e irmã, nessa manhã: busque mais o Espírito Santo na sua vida, busque mais. Reconheça seus erros, muitas vezes que você erra em falar, ou em apontar tudo que você fez de errado, ou falou de alguém, ou machucou alguém, ou feriu alguém. Peça perdão a Deus, peça para que você possa reconhecer isso, como eu reconheci. Realmente. Né? A palavra que eu passei foi certa, mas o voto foi equivocado, o voto foi errado. Tá bom? Nós vamos encerrar. Vamos nessas Bíblias aí, no livro de Atos 17:28. Antes de lermos, diz assim o texto:
A vida de Cristo em nós, por meio do Espírito, nos levará a obter certamente a vitória sobre o pecado em nossa vida. Lembre-se, tanto as tendências herdadas quanto as cultivadas serão vencidas. O pecado como hábito é vencido por meio da santificação. E o pecado como condição será superado na glorificação. Nada podemos em nós mesmos, mas em Cristo somos mais que vencedores. Atos 17, 28. Diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Amém? Então, irmãos, ao fazer qualquer coisa, ao andarmos na escola, ou seja, onde for, estejamos, possamos realmente andar com pessoas que têm o Espírito de Deus na vida. Tem o Espírito de Deus na vida. E esses que têm o Espírito de Deus na sua vida são pessoas de fé. São pessoas que amam a Cristo e amam proclamar o seu Evangelho a todo mundo. Eu falo a você que anda nesse Espírito, na igreja, procure na gentileza. Não é difícil, não. Eu fiz um culto no dia de oração. Irmã, tem uma parte do culto para o evangelismo, teve poder, né? E falei, vai no celular agora. Você não estava na igreja, você não sabe. Vai no celular agora, irmãos aí. E pegando o celular, pensa uma pessoa, não parece ser um amigo seu. E a pessoa pensou, então nessa agora para essa do vídeo. Ninguém sabia que libera as mensagens. Então vai falar, mas não é difícil. O irmão conseguiu subir, glória a Deus, irmão. Glória a Deus por isso. Então assim a gente vai crescer espiritualmente. É quando buscar esse Espírito Santo de Deus na sua vida. E não é uma programação, não. Não espere a programação bacana, não, das mulheres, não. Começa na sua casa. A buscar ali. Quando chegar lá na programação, tu vai chegar radiante. Nossa, eu sou uma mulher diferente, uma mulher de oração. Eu sou uma mulher de oração diferente. Aí sim, isso é que não vale a pena, não é isso? Vamos ficar de pé para orar? Meu Deus, mais uma vez, estamos gratos. Vamos mostrar, Senhor Deus, uma prática. Como o Teu Espírito Santo atua na vida da pessoa que o recebe. Pai, porventura, alguns irmãos não têm esses filhos. E possam buscar, Pai amado. Porque o Senhor está pronto a dá-los. A descer essa chuva em nossa vida. E muitas vezes queremos uma chuva serôdia, com muito menos não, nem a chuva temporal ainda nós experimentamos. Então, Pai amado, derrama essa chuva temporal em nossa vida, para começar, Deus, ali a frutificar, para que possamos receber a chuva serôdia de Deus. Pai, possamos nos fortalecer mais junto com os irmãos da igreja. E a igreja, Pai, não seja palco, não venha a ser palco de dissensão, mas que a igreja venha a ser palco de união, de irmãos que têm o mesmo propósito, o propósito unicamente, ó Deus, não de querer ser maior do que o outro, mas o propósito, ó Deus, de sermos edificados, edificar o corpo de Cristo, a igreja, com o Espírito Santo de Deus, com a pregação do Evangelho, seja que for um pequeno grupo, no estudo bíblico, e esses irmãos possam, Pai amado, ser pessoas alcançadas pelo Espírito Santo. Eu falo nesse momento de alguns irmãos que aqui estiveram, não estão mais, se afastaram por um de alguma coisa ou outra, que o Teu Espírito nessa manhã possa visitá-los, e que eles, meu Deus, possam perceber que não há vida fora de Ti, que precisam buscar e se renovar todos os dias. O Senhor Deus, derrama o Teu Espírito Santo da nossa vida nessa manhã. Nós pedimos agradecidos em nome de Deus.